Terceira Guerra Mundial. Ninguém quer, exceto quem está no comando. Bilionários e políticos se escondem enquanto o resto de nós assiste ao apocalipse de perto. E já que todo dia já aparece um trailer do fim do mundo, talvez seja a hora de fazer um plano de fuga. Mas onde alguém estaria seguro na Terra se bombas nucleares começarem a cair? Então pegue seus passaportes, porque no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos listar os países mais seguros para sobreviver à Terceira Guerra Mundial. Número 10. Irlanda ficou fora da Segunda Guerra Mundial, em parte porque era um país recém-independente, em parte por causa de seu ressentimento geral em relação ao Reino Unido. Apesar de fornecer apoio discreto aos aliados e muitos irlandeses se voluntariarem para lutar, o país manteve-se oficialmente neutro. É pouco provável que a Irlanda entre rapidamente no próximo conflito global, além do desafio de simplesmente chegar lá. A Alemanha teve muita dificuldade para chegar à Grã-Bretanha. A Luftwaffe bombardeou o país implacavelmente durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a única parte do Reino Unido que a Alemanha realmente conseguiu ocupar foram as Ilhas do Canal, dependências britânicas que na verdade ficam bem mais perto da França. Se a Alemanha não conseguiu cruzar o Canal da Mancha na Segunda Guerra Mundial, imagine a dificuldade de atravessar toda aquela terra e depois o Mar da Irlanda. Outra grande vantagem da Irlanda são os inúmeros rebanhos e terras agrícolas. Em 2023, a Irlanda produziu 230% da carne necessária para sua população. A maior parte é destinada à exportação. O país também é um grande exportador líquido de laticínios e produtos lácteos. Apesar disso, o país ainda importa muitos alimentos, tornando a dieta irlandesa saborosa, mas ruim para as artérias. Porém, se houver uma terceira guerra mundial, isso mudaria rapidamente. A Irlanda possui muitas terras agrícolas reaproveitáveis para cultivo de alimentos básicos. E na Ilha Esmeralda você terá toda a água potável que quiser. A Irlanda é o terceiro país com maior oferta de água doce per capita, cerca de 5.800 pés cúbicos por pessoa, estando entre as maiores disponibilidades do mundo. Talvez seja a hora de aprender a servir uma Guinness de verdade. Se não gosta de ilhas frias e úmidas, pode escolher uma ilha tropical. Número 9. Fiji. Para evitar a Terceira Guerra Mundial, fique na ilha preferida das elites políticas e empresariais ricas. Eles não vão bombardear o resort 5 estrelas favorito. O isolamento geográfico é uma vantagem de Fiji. O país mais próximo de Fiji é Tonga, a cerca de 800 quilômetros de distância. Vanuatu, o mais próximo, está a 1.212 quilômetros de distância. Se procura uma massa de terra real, é a Nova Zelândia, a cerca de 2.100 quilômetros de distância, ou cerca de uma semana de viagem de barco pelo mar, mesmo com tecnologia moderna. Todo historiador militar dirá que milhares de quilômetros de oceano vazio dificultam a invasão de um país. Isso é sorte para os fijianos, pois o exército tem só 3.500 soldados e 6.000 reservistas. Isso pode elevar sua força de combate para 9.500 pessoas. Um exército que cabe em um grande navio de cruzeiro não é a força de combate mais intimidadora. É por isso que Fiji se declarou neutra em quase tudo. Eles mantêm boas relações com a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos da América e China. Como disse o primeiro-ministro Sitiveni Rabuka no rádio, amigos de todos, inimigos de ninguém, conflitos entre outras nações não devem impactar as parcerias de Fiji. Há ainda outra vantagem de um alívio da Terceira Guerra Mundial em Fiji, especialmente em comparação com outras ilhas do Pacífico. Ela possui muita terra agrícola. Em 2022, 17% das terras de Fiji eram usadas para a agricultura. Isso é suficiente, teoricamente, para tornar Fiji autossuficiente. Não que ela realmente tenha tentado, é claro, a enorme distância de Fiji em relação às grandes nações, que provavelmente se envolveriam em guerras, lhe dá outra vantagem. Se bombas caírem, Fiji no Pacífico estará o mais distante possível da ação. E por ação, queremos dizer morte e devastação em larga escala. Ainda assim, ilhas menores nunca estão totalmente seguras durante conflitos globais. São paradas convenientes para reabastecimento. Para Fiji, esse risco cresce se houver guerra entre Estados Unidos da América e China. Dito isso, há muitas ilhas menores, menos povoadas e menos militarizadas que seriam muito mais fáceis de tomar. É bem mais fácil conquistar bancos de areia com 100 pessoas do que um país com 1 milhão de habitantes.
Se quiser evitar totalmente o dilema das ilhas, prefira subir as montanhas. Número 8. Butão. Este pequeno reino sofre por estar perto de vários países asiáticos com conflitos. Ele fica entre a China e a Índia. Mas o Butão escapou da maioria das guerras relativamente ileso, porque fez de tudo para se manter fora delas. Butão é o país de origem do Cuide da Sua Vida. Sua última guerra real foi a Guerra de Duar. Butão e a Índia Britânica lutaram na década de 1860 e, desde então, a relação tem sido tranquila. A localização e a geografia do Butão dificultam muito sua invasão. Nas grandes altitudes dos Himalaias, o mal-estar e as encostas íngremes afastam mais soldados do que qualquer exército. 98,8% do país é montanhoso, com altitude média de quase 10.800 pés. Se quiser ir para um local ainda mais remoto, confira o Gangkhar Poinsam. É o ponto mais alto do país. Com mais de 24.800 pés, você não duraria muito lá, por falta de oxigênio. Mas mesmo subindo 2/3, a maioria dos exércitos invasores hesitaria em te seguir. Butão também tem tantos recursos florestais que, na verdade, se tornou o único país com carbono negativo do mundo. As árvores absorvem mais que o dobro do carbono produzido pelo país, que tem 72% de cobertura florestal, ideal para conseguir recursos e se proteger de ataques aéreos. Porém, Butão pode não ser seguro se a China participar da próxima guerra mundial, pois tem tomado terras do pequeno vizinho. Basicamente, apenas ocupando o território mesmo, o objetivo é garantir acesso à região de Doklam, que fica perigosamente perto do corredor de Siliguri, uma estreita faixa que liga a Índia ao Nordeste. Controlar essa área permitiria a Pequim cortar essa conexão vital em um conflito futuro. A China quer acesso à área para bloqueá-la em um possível conflito com a Índia. Dito isso, uma vez que a China tenha tomado completamente Doklam, provavelmente não terá tanta utilidade para o restante do Butão. Talvez devêssemos passar para um país ainda mais seguro só por precaução. Número 7. África do Sul. É mais segura quanto a riscos de guerra, mas a criminalidade no país é alta. Nunca pare no sinal vermelho à noite, e uma guerra talvez me desse uma chance melhor de sobrevivência. A primeira regra previne sequestros de carro. A segunda mostra que a taxa de homicídios do país está sempre entre as 10 maiores do mundo, o que ninguém deseja. Em 2022, a taxa de homicídios na África do Sul era de 44 por 10 mil pessoas. Nova Orleans, cidade mais perigosa dos Estados Unidos da América, registrou 46 por 10 mil, mesmo não sendo um país seguro. Se você suportar esses pontos negativos, a África do Sul pode valer a pena durante um conflito global. Graças à sua localização no extremo sul do mundo, a África do Sul fica bem longe de todos os lugares habituais que costumam explodir. Em outras opções, verá como essa localização é importante. Embora tenha apoiado os aliados nas guerras mundiais, a África do Sul hoje se declara neutra nos conflitos atuais. Isso pode indicar que a África do Sul seguirá fora de disputas políticas e militares no futuro. A África do Sul é um país grande, com muita terra e recursos. Seu índice de autossuficiência alimentar, basicamente o quão bem consegue alimentar sua própria população, gira em torno de 100% ou mais. Para vários produtos essenciais, milho, trigo, maçã, laranja, açúcar, soja, carne bovina e vitela. Se as cadeias globais de suprimentos colapsarem, como numa terceira guerra mundial, um país autossuficiente em alimentos estará em posição vantajosa. Isso é apenas parte do motivo pelo qual nosso próximo país pode estar bem posicionado para enfrentar a tempestade também. Número 6. Argentina. Todo mundo sabe que a Argentina teve uma história interessante em relação à Segunda Guerra Mundial, principalmente porque se tornou um refúgio conveniente para nazistas recém-desempregados. Quem preferiria pular toda essa parte de enfrentar a justiça e simplesmente começar uma nova vida em fazendas de gado? Mas deixando de lado a ética duvidosa dessa situação, por que a Argentina historicamente foi um refúgio em primeiro lugar? A Argentina faz parte do Cone Sul, ou seja, esse é o local mais propenso a ficar calmo e seguro numa terceira guerra mundial. Quais são os demais? Espere para ver, a Argentina fica em latitudes bem ao sul do planeta. Assim como a maioria dos países que iniciam guerras está no hemisfério norte.
Isso lhe dá boa vantagem para evitar a zona de explosão. Em segundo lugar, a Argentina costuma manter neutralidade em conflitos globais polêmicos. Inclui as duas guerras mundiais e grande parte da Guerra Fria. Dizemos a maior parte porque, apesar da neutralidade oficial da Argentina na Guerra Fria, seus governos dos anos 70 e 80 foram fortemente anticomunistas. Especialistas dizem que isso ainda é escolher um lado. Se quiser um lugar para enfrentar a Terceira Guerra Mundial e suas consequências, certifique-se de conseguir sobreviver sem ajuda externa. A Argentina é o país mais autossuficiente em alimentos do mundo. A Argentina produz 273% das calorias que sua população necessita. A Argentina alcança um bom nível de desenvolvimento para viver confortavelmente, sem ser uma grande potência mundial. Isso diminui a chance de que ela seja alvo de ataques militares, principalmente porque não há nada aqui que qualquer grande força militar se daria ao trabalho de desperdiçar um míssil. No que diz respeito a vantagens militares geográficas, há outro país no Cone Sul que supera ligeiramente a Argentina. Número 5, Chile. A longa e estreita terra do Chile possui várias vantagens. Ela possui uma grande e perigosa cadeia de montanhas que a isola do continente. Os Andes têm média de 4.000 metros de altura, formando uma muralha natural que nenhum exército quer escalar. A menos que queiram se perder nas montanhas e recorrer ao canibalismo, cruzar os Andes até o Chile parece uma ideia épica e idiota. Outro método de invasão: desembarque pelo Oceano Pacífico. Mesmo assim, seria um desafio, pois o Chile está muito distante dos conflitos na Europa e Ásia. Também é um lugar que pode funcionar relativamente bem por conta própria. A indústria pesqueira é grande, como esperado em um litoral de 4.300 quilômetros. O Chile captura cerca de 25 milhões de toneladas de peixe anualmente entre pesca industrial e artesanal. O país também tem grandes reservas florestais e terras aráveis. O Chile já investe em uma economia circular e sustentável para garantir resiliência financeira. O país foi elogiado por várias publicações por sua gestão cuidadosa dos recursos naturais, fazendo sua economia crescer enquanto evita a superexploração de minerais importantes como cobre e molibdênio. Nos rankings, o Chile também possui a infraestrutura mais desenvolvida do continente, tornando sua estadia lá relativamente confortável. O Chile ficou majoritariamente neutro na Guerra Fria, mas tornou-se um campo de disputa entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como outros países. Tudo resultou no golpe apoiado pelos Estados Unidos da América que tirou o presidente Salvador Allende do poder no Chile, colocando o ditador militar Augusto Pinochet. Hoje, o Chile deixou claro que mantém neutralidade. O país tem boas relações comerciais com os Estados Unidos da América, China e outros países. Como destaca o The Hill, o Chile entende que diversificar gera estabilidade. Claro, há outros países que nem precisam diversificar tanto, porque a maioria das pessoas esquece que eles existem. Número 4. Nova Zelândia. O país costuma ser frequentemente excluído dos mapas. Isso virou até um subreddit, mas talvez não liguem se isso fizer todos esquecerem deles. Durante a Terceira Guerra Mundial, um mapa das batalhas travadas entre 1924 e 2024, um século, que não é exatamente conhecido pela paz, mostra exatamente 0 batalhas na Nova Zelândia. O país enviou tropas ao exterior na Segunda Guerra Mundial e adotou o serviço militar obrigatório de 1940 a 1958. A guerra nunca atingiu suas terras, e o país é um dos principais destinos de pessoas ricas para construir bunkers para o fim do mundo. Nada menos que Peter Thiel, um dos homens que pode causar a queda da humanidade. Mesmo assim, obteve um passaporte da Nova Zelândia para evitar consequências. Douglas Rushkoff, teórico da mídia que já foi questionado por bilionários se preparando para o apocalipse, afirma que eles consideram a Nova Zelândia o principal refúgio da elite americana. A alternativa de simplesmente não destruir o mundo é difícil demais, pelo visto. Bilionários temendo um colapso global por guerra ou outros motivos fizeram perguntas cotidianas a Rushkoff. Perguntas como: onde construir bunkers? Nova Zelândia? Como manter o controle da equipe de segurança? Meu dinheiro não vale nada? Não sei, só queria uma conversa amigável.
Agora, seus bunkers têm recursos como piscinas internas, pistas de boliche e luz solar artificial. É improvável que você consiga tudo isso, mas ao menos pode se manter vivo. Então, se você quiser escapar da Terceira Guerra Mundial, talvez queira dar uma olhada no lugar para onde todos os bilionários estão fugindo. Talvez você tenha que morar ao lado de Peter Thiel, mas achamos que isso é melhor do que não viver. A Nova Zelândia também é muito autossuficiente em alimentos e recursos. Com pastos verdes, ovelhas e muita água, o país produz 185% de suas necessidades calóricas, mas isso não se compara ao nosso próximo país. O Uruguai, número 3, fecha o Cone Sul, citado por especialistas ao falar dos países menos propensos à Terceira Guerra Mundial. Com Chile e Argentina, esses países têm desenvolvimento, infraestrutura e produção agrícola para garantir autossuficiência e conforto. Dos três, o Uruguai é o menor e o menos propenso a chamar a atenção. Curiosamente, uma das primeiras batalhas da Segunda Guerra Mundial ocorreu na costa do Uruguai, entre navios britânicos e alemães. Apesar disso, o Uruguai ficou oficialmente neutro na maior parte da guerra, mas apoiou discretamente os aliados. Quando finalmente declarou guerra ao Japão e à Alemanha, em 22 de fevereiro de 1945, a guerra já estava praticamente no fim. A Itália já havia se aliado aos aliados. Mais de um ano antes, Hitler morreria em 2 meses, e tudo acabaria em 2 de setembro de 1945. O Uruguai não enviou soldados e só declarou guerra no último minuto. Então, parece improvável que o Uruguai vá se apressar para se envolver no próximo conflito armado. Some o fato de que o Uruguai está entre os 10 países do mundo com maior autossuficiência alimentar, produzindo 232% das calorias que sua população necessita. E é compreensível porque pode ser um bom local para a próxima onda de conflitos globais. Além disso, um dos motivos pelos quais o Cone Sul é seguro no geral é porque ele não está no caminho para lugar nenhum, exceto talvez para a Antártida. Há pouco valor estratégico em controlar Montevidéu, o que talvez explique por que os Estados Unidos da América nunca instalaram uma base militar lá. E os Estados Unidos da América adoram instalar bases militares em outros países. Nosso próximo país também não tem uma. Número 2. Islândia. De 2008 a 2025, liderou todos os anos o Índice Global da Paz. Se a Terceira Guerra Mundial estourar, você vai querer estar no destino número 1 da paz. A Islândia nunca participou de uma guerra ou invasão significativa, com a pequena exceção das guerras do bacalhau, que é exatamente o que parece. Um momento em que Reino Unido e Islândia quase entraram em conflito por causa de peixes. A única vítima foi um homem que morreu acidentalmente ao consertar um barco de patrulha. A localização geográfica do país, no que chamam de meio do nada do Oceano Atlântico, também ajuda, assim como o clima incrivelmente rigoroso. Temperaturas negativas e ventos fortes afastariam a maioria das pessoas sensatas de tentar uma invasão terrestre. Como disse um morador local, isso não é a Islândia. Se você não está chorando e com falta de ar, saiba que isso também é útil. O fato de que a população é de pouco mais de 40 mil pessoas, quem vai arrastar suas tropas até metade do Atlântico para montar um ataque a uma ilha fria e vulcânica com a população de Tulsa, Oklahoma? A Islândia não tem exército permanente, o que parece negativo, mas como poucos países têm motivo para invadi-la, isso é uma vantagem. Você não pode chamar um país para lutar ao seu lado quando eles não têm ninguém para lutar. A guarda costeira funciona como a defesa do país. Apesar de ser membro da OTAN, a Islândia não tem exército permanente e recebe proteção da aliança sem precisar fornecer soldados, o que é um ótimo negócio. E o melhor de tudo, a Islândia é líder mundial em energia renovável. Fontes hidrelétricas e geotérmicas locais produzem toda a eletricidade doméstica do país. O país quer eliminar os combustíveis fósseis até 2050. Por que isso é positivo? Pois as cadeias de suprimentos globais seriam interrompidas, como provavelmente acontecerá. Se todos os países começassem a se bombardear ao mesmo tempo, a Islândia provavelmente manteria seu fornecimento de energia. Na Terceira Guerra Mundial, o ideal é ser autossuficiente. Sem contar que, já que a próxima guerra mundial parece estar se formando entre a China e os Estados Unidos da América, a Islândia está no oceano errado para servir de parada estratégica. Nosso último país pode parecer óbvio, mas não pelos motivos que você imagina. Número 1. Suíça.
Você pode pensar que a Suíça está incluída nesta lista porque é o país neutro mais antigo do mundo. Afinal, o país está neutro há mais de 200 anos. Mas há outro motivo pelo qual você pode sobreviver às bombas operadas por inteligência artificial na Suíça, e isso não tem nada a ver com política. O país tem um dos melhores sistemas de bunkers do mundo. Isso mesmo! Os Alpes nevados, as colinas verdes e os lagos encantadores estão escondendo quilômetros e mais quilômetros de apocalipse. 370 mil bunkers nucleares entre privados e públicos. Estrangeiros calculam que há vagas para 114% da população de 9 milhões do país. Então vá para a Suíça antes da Terceira Guerra Mundial, mas talvez não conte a muitos sobre os bunkers. Como isso aconteceu? A Suíça incluiu isso na lei pela primeira vez em 1963, com a Lei de Proteção Civil. E desde então, todo novo prédio residencial precisa ter bunkers. Ou os incorporadores devem ajudar a financiar um bunker público estatal próximo. Eles também são equipados para te proteger contra a radiação. Os sistemas de ventilação funcionam por 40 anos, neutralizando efeitos de precipitação nuclear ou armas químicas. Os cantões suíços também são obrigados a estocar iodo para toda a sua população, a fim de combater a exposição à radiação. Mas o que os suíços estão fazendo com todo esse espaço agora? A maioria deles usa como depósito. Que lugar melhor para guardar sua velha mesa de centro e seu PlayStation? Mas alguns os transformaram em adegas, até mesmo em saunas. Claro, a Suíça também tem sua carta na manga habitual, além da neutralidade política e dos bunkers, que são os seus bancos. Grandes corporações e políticos ricos enviam dinheiro para a Suíça constantemente, principalmente em crises políticas, pois os bancos suíços são vistos como estáveis, confiáveis e discretos. Então, talvez você nunca precise usar esses bunkers, já que as pessoas e empresas que travam essas guerras provavelmente não querem que seu sistema bancário vire pó. Se tudo falhar, prepare-se para sobreviver à Terceira Guerra Mundial na Antártica com os pinguins. Alguns países podem ser seguros na Terceira Guerra Mundial, mas nenhum escapa das consequências para sempre. Veja, Consequências da Terceira Guerra Mundial, para saber como o mundo seria após a guerra, ou clique neste outro vídeo.